Bom, pessoal, programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui novamente nesse programa semanal, programa da revista Aquarista Júnior. Hoje é dia 26 de agosto de 2019. Estamos iniciando agora o programinha número 58, um programa semanal que está tentando o quê? Ao longo das semanas, ao longo dos programas, ao longo dos episódios, contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos sob o olhar da revista Aquarista Júnior, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior foi fazendo, presenciando, observando, criando artigos, matérias, assuntos, colunas na revista, pesquisas, cursos, tudo para quê? Para auxiliar essa coisa do engrandecimento do hobby do aquarismo no Brasil. E hoje dia 26 de agosto, final de agosto, é uma data especial. Então, estou abrindo espaço, porque nos programas a gente está contando ano a ano. Nós viemos contando desde os primeiros programas, né, das primeiras semanas, a pré-história, vamos dizer, da revista Aquarista Júnior, do próprio aquarismo. Então, antes, contamos na década de 60, 70, começamos a contar a partir também de quando a revista foi lançada, em 1988, e estamos chegando e chegamos até o ano de 1995. Então, estamos contando passo a passo, entendeu? Pegando fotos, notícias da época, relendo revistas, vendo episódios e vendo coisas que a gente foi formulando e fazendo para contar essa coisa da história, que colaborou com essa coisa da história do aquarismo brasileiro, que se mistura com a própria história da revista Aquarista Júnior. E hoje, vamos dizer, uma época importante, porque a revista está, vamos dizer, galgando um degrau a mais vamos dizer, no rumo da modernidade, entendeu? Então hoje eu peguei o programa de hoje, já que é agosto, já que é final de agosto, finzinho agora de agosto sai a nova revista Aquarista Júnior número 189, 189, e ela é uma revista o quê? 100% digital. Então ela é uma revista que você vai poder ler no seu celular, em qualquer lugar, com a praticidade dessa nova dinâmica de como as pessoas gostam de ler alguma coisa nos dias de hoje, né? E a revista, a história da própria revista, ela se mistura também com a história gráfica do Brasil. Entendeu? É porque a gente faz a revista, como faz desde a década de 80, então você imagina o que existia de opções, por exemplo, de papel, o que existia de opção de máquinas gráficas e de jeito de produzir uma revista. Na época era muito difícil, muito caro essa coisa de fazer uma revista 100% colorida. Então eu peguei algumas edições históricas da revista em que houve uma evolução vamos dizer, um degrau que a gente foi galgando até chegar nos dias de hoje, em que a modernidade chegou totalmente aqui vamos dizer, no nosso escritório aqui, para justamente modernizar essa forma de como o leitor, a partir de agora, vai poder ler, acompanhar, colecionar a revista, pegar a revista, só para você ter uma ideia, ela é uma revista de variedades, entendeu? O projeto principal da revista, aquilo que eu falei, os 4 pilares, né? Incentivar, promover, divulgar e dinamizar o aquarismo brasileiro, o quê? Fazendo uma colcha de retalhos de assuntos variados para que você conheça do aquarismo de tudo um pouquinho para complementar a tua cabeça de ensinamentos, de dicas, de regras, para você, no dia a dia da prática, ter mais facilidade de ter sucesso no teu aquário, entendeu? Porque a teoria sempre é importante, a teoria de leitura, no caso, né? E a prática que você vai tendo no dia a dia vai fortalecendo esses conhecimentos que você pegou e vai fazendo com que? Vai fazendo com que você tenha mais facilidade de compreender o verdadeiro, vamos dizer, o verdadeiro fascínio e os mistérios dessa coisa do mundo aquático que você tem em casa, um pequeno pedaço na natureza que está dentro da tua casa, um pequeno pedaço do mar, se for aquário marinho, que está dentro da tua casa, um pequeno açude, vai, que se você tiver um laguinho, entendeu? Então tudo o quê? Tudo é importante que você
tenha, por exemplo, essa coisa de ensinamento geral do aquarismo. E a proposta da revista sempre foi essa, entendeu? Uma dica aqui, uma dica ali, uma regrinha aqui, um conceito ali, uma pesquisazinha aqui, entendeu? Para quê? Para você cercar de informação. São regrinhas, são receitas, a gente chama, né? Quando a pessoa, principalmente nas matérias que a gente aborda criação de peixe ou reprodução, a gente sempre aborda essa palavra receita, que nem uma receita de bolo, né? Às vezes você pega a receita e na prática você vai, às vezes, até acrescentando algum ingrediente a mais, alguma coisa para, sei lá, incrementar mais o bolo. No aquarismo é a mesma coisa. A receita existe, você lê, entendeu? Adapta algumas receitas que a gente passa, às vezes nem é do Brasil, né? Então você sabe que às vezes você precisa fazer uma pequena adaptação no teu criatório para adaptar a água tua, vamos dizer, o tipo de água que você tem, o volume de água que você tem, para realmente ter sucesso na criação. Então a gente fez as revistas ao longo desses anos todos, sempre com essa intenção, entendeu? E eu separei algumas edições para mostrar como a revista foi subindo de degrau até chegar aos dias de hoje. Na revista número 0, revista de lançamento, então janeiro de 1988. Olha o formatinho dela. Tá vendo aqui? Formato tipo gibi. Quando foi em fevereiro de 91, com a revista número 18, ela ficou maior. Tá vendo aqui? Ela ganhou o formato de uma revista normal. Então já foi uma evolução. Por quê? Porque na gráfica, vamos dizer, na parte gráfica, existia mais facilidade na época, pelo menos as gráficas que a gente tinha acesso aqui em São Bernardo do Campo, né? Ficava muito mais tranquilo, fácil se preparar uma revista nesse formato, que tinha um apelo popular muito grande. O gibi, na época, era muito, vamos dizer, muito consumido no Brasil, nas bancas de jornais, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Uma revista de aquarismo no formato gibi acabou ganhando o agrado das pessoas. É claro que os anos foram passando, você vê que em 88, em 91, 3 anos depois, a gente achou, por bem no caso, né, já elaborar uma revista, vamos dizer, num formato maior, formato de revista mesmo, entendeu? Para ter mais, vamos dizer, para as matérias ficarem maiores, para as fotos poderem ser maiores. É claro que a revista era totalmente preto e branco, porque na época era assim, né? Entendeu? Então o que acontece? O importante é o quê? A gente fazia muito essa coisa de colocação de matérias, que até hoje, se você ler as matérias, você vai ver coisas interessantes, coisas, vamos dizer, que vai lhe ajudar, entendeu? As fotos, é claro que são preto e branco, para a época era o que existia, e a gente fortalecia muito a ideia de esquemas, desenhos, né? Que eu sempre falo isso nos programas anteriores, e ilustrações. Então, vamos dizer, ilustrações que acabavam, vamos dizer, recheando a revista de atrativos, né? Quando foi na revista 34, aí já em outubro de 93, essa é a 34, a gente já passou por um degrau, da pequenininha para maior, pulou um degrauzinho. Aqui também pulamos um degrauzinho, porque até então a indústria gráfica, a gente trabalhava com a palavra pestape. Se preparava uma folha e se colocava bloquinhos de letras e de frases, tudo coladinho, para depois tirar o fotolito para imprimir, vamos dizer, para fazer o fotolito e depois imprimir na máquina. Então, tinha todo um trabalho artesanal das pessoas que colaboravam com a gente mesmo, para fazer realmente a preparação da revista. Quando foi em outubro de 93, o Brasil começou a incrementar essa coisa de computadores vamos dizer, nas casas das pessoas, nos escritórios, e a gente teve a oportunidade do quê? Nessa revista 130, nessa revista 34, de outubro de 93, tivemos a oportunidade pela primeira vez de fazer uma revista 100% editoração eletrônica. Então você como digitava, né, bonitinho, tal, depois preparava, vamos dizer, o alinhamento, aquilo que você queria fazer, incrementar uma fotografia, uma ilustração, tudo, e a revista já saía no computador. Do computador era feita uma arte, que era feito um fotolito para impressão na máquina gráfica. Então foi mais um degrauzinho que a gente passou, que passou para quê? Em prol da própria, vamos dizer, evolução que a indústria gráfica foi tendo. No começo as máquinas eram mais manuais, depois começaram a ser mais automáticas. No começo você imprimia uma cor de cada vez, depois começou a ser duas, porque sempre a impressão colorida são 4 cores, né? O magenta, que é o vermelho,
o amarelo, o azul e o preto, que é o black, entendeu? Então são 4 cores que imprime para dar as cores de uma, vamos dizer, de uma capa colorida, entendeu? Só que antes a máquina era de uma em uma cor. Então você imprimia uma cor, 2 cores, 3 cores, 4 cores. Depois surgiram as máquinas bicolor, que são 2 cores. Então imprimia de 2 em 2 cores para dar o resultado final. Hoje já tem quadricor, já tem até 8 colorações que você coloca na máquina. Então foi evoluindo a indústria gráfica e a gente foi acompanhando vamos dizer, a onda que foi acontecendo na indústria gráfica. Nessa época, então outubro de 93, com o acesso dos computadores nas empresas, para dizer que não tinha essa coisa de computador, não tinha mesmo. Então a gente começou a ter essa possibilidade, nos deram essa possibilidade, né, de fazer a revista Aquarista Júnior já, vou dizer, editoração eletrônica. Quando foi na revista 56, aí já em junho de 97, foi a primeira revista, mais um degrauzinho, em que a capa dela, ela começou a ser feita ou produzida, né? Uma capa e um verniz que era passado em cima da capa para deixar a capa mais atrativa. Isso foi um processo que aconteceu na maioria das editoras, das revistas, as grandes revistas, e nós, como Aquarista Júnior, acompanhamos essa tendência e começamos o quê? A elaborar as revistas com as capas envernizadas, que começou a dar um tchan melhor para a publicação e para, vamos dizer, para o visual da capa, para a foto da capa, que sempre acabou sendo bastante elogiada pelos aquaristas, por as pessoas do ramo, né, no caso. Quando foi na revista 65, tá aqui, ó, 65, isso já foi em dezembro de 98, nós começamos, porque a revista no miolo dela, só para você ter uma ideia, ela era feita de papel, vamos dizer, popularmente, papel sulfite, né? Papel offset mesmo, né? Quando foi na revista 65, dezembro de 98, nós começamos a fazer 100% a revista num papel brilhante, que é chamado nas gráficas de papel couché. Também já foi uma evolução, um degrauzinho a mais que a revista passou e que a indústria gráfica passou. Começou a ter mais facilidade, essa coisa de obtenção de papel couché, essa coisa toda. Até então, por que a gente não fazia antes? Porque foi o que veio acontecendo, entendeu? É que nem antes você só tinha telefone, depois começou a ter telefone sem fio. Primeiro você tinha, depois começou a ter fax, né? Entendeu? Depois começou a ter agora, vamos dizer, depois e-mail, WhatsApp. Então é uma evolução na comunicação que foi acontecendo, vamos dizer, na vida das pessoas, e na indústria gráfica não foi diferente. E a gente foi acompanhando, então, para ver que até 98, o papel couché nas revistas mais populares, vamos dizer, mais assim, pequenas, né? Não tinha essa facilidade de se conseguir. Em 98 começamos a conseguir. Quando foi na revista 142, aí já foi uma evolução grande, porque essa área de computação melhorou bastante, isso já em outubro de 2011, entendeu? Nós começamos a fazer a revista totalmente eletrônica. Então significa o quê? Você começamos, né, a fazer ela totalmente computadorizada, totalmente uma editoração eletrônica, e ela já saía da máquina, do computador, aquela coisa toda, sem a necessidade do uso de fotolitos. Então, a palavra fotolito, as próprias máquinas de fotolitos começaram a ser menos usadas pela indústria gráfica e nós, acompanhando a tendência das pequenas editoras, conseguimos o quê? Elaborar uma revista totalmente eletrônica, que era melhor porque a gente conseguia corrigir, vamos dizer, falhas que pudessem acontecer, as próprias fotos começavam a ser mais precisas assim em nitidez, né? Porque se você pegar uma revista da década de 90, às vezes a foto tá meio fora de foco, ou tá muito escura, ou tá muito clara, pela própria, vamos dizer, realidade daquela época, né? Então, revista 142 aconteceu mais esse degrauzinho. Quando foi na 154, aí uma evolução enorme. As indústrias gráficas nos permitiram, para as pequenas editoras, baratear certos custos. Entendeu? Com isso o quê? A revista, porque antes só vamos dizer, os anúncios dos patrocinadores que eram coloridos na revista, né? Agora, a parte de miolo, a parte de matérias, aquela coisa, era tudo preto e branco. Quando foi na 154, outubro de 2013,
começamos a fazer a revista, foi a primeira edição, totalmente colorida, entendeu? Então o que que acontece? Ela começou a ser produzida 100% colorida. Então também foi um degrau muito bacana, porque aí a gente começou a poder colocar fotos mais nítidas, peixes, porque antes a gente tinha que definir a cor do peixe. Põe uma foto e falava, ó, esse peixe amarelo, assim, assim, assim. Agora, quando você mostra a foto, você não precisa falar, olha que belo amarelo e tal. Então o que acontece? A gente começou a ter mais vamos dizer, mais facilidade de poder explicar aquilo que a gente estava querendo. E finalmente, o penúltimo degrau que a gente passou foi na revista 176. Isso já em junho de 2017, quando a gente começou pela primeira vez, além da revista impressa, fazer também a versão digital que a gente passou a enviar para aquaristas, para o comércio especializado, para os empresários da área, internacionalmente, para amigos do exterior, aquela coisa toda. Já o quê? Já pipocando ideias e conceitos de como seria uma revista 100% digital, que a gente já estava pensando que o próprio mercado editorial iria necessitar desse tipo vamos dizer, de realidade, principalmente porque o aparelhinho celular começou a ganhar uma dinâmica muito grande, começou a ter coisas que fazia nele, que faz nele hoje, que não se fazia, né? Antes você tinha uma maquininha de foto, hoje você tira foto pelo celular, então você faz tudo pelo celular. Então começou a ter essa ideia, já na época, né, de 2017, pipocar a ideia na cabeça nossa do que, poxa vida, vamos elaborar e vamos fazer para os nossos queridos aquaristas uma revista digital, ou exclusivamente digital. E na revista 188, que foi a do bimestre passado, né, de junho, foi talvez a última edição impressa que a gente fez. Por quê? Porque a partir de agora, final de agosto, né, essa semana agora, vai sair a revista 189, totalmente digital, dando mais um passo, mais um degrau acima nessa coisa de acompanhar a modernidade e ver como que você, aquarista, ou como você, empresário do ramo, quer consultar alguma dica aquarística ou algum, vamos dizer, endereço de algum fornecedor, entendeu? Ou realmente ter essa coisa de, ou se você é um fabricante, ter, vamos dizer, a sua marca, vamos dizer, mundialmente divulgada, entendeu? Com essa coisa digital ou exclusivamente digital, a gente está dando esse passo maior, entendeu? Tomara que não seja maior do que a perna, né? Mas o que que acontece? A ideia é justamente essa. A história do aquarismo brasileiro está ligada à história da revista Aquarista Júnior, que está ligada à própria evolução da indústria gráfica, entendeu? Você vê que as grandes empresas gráficas também foram nessa tendência, entendeu? De digitalizar todo o trabalho. Estamos digitalizando todas as revistas anteriores também, devagarzinho, porque vamos dizer, é complicado, é demorado, entendeu? Então nós já digitalizamos, vamos dizer, da 189 para baixo, já estamos na 150. Então a ideia é digitalizar até a número 1, até a número 0, até a revista de lançamento. Mas isso requer tempo, porque algumas estão no computador, algumas nem existiam essa coisa de computador, então elas estão, vamos dizer, nas pastas, aquelas coisas todas. Então é um trabalho de, vamos dizer, de garimpeiro que a gente vai tentar fazer ao longo aí desses próximos anos, tá legal? Hoje o programinha número 58 era esse. Mostrar o quê? Como a revista Aquarista Júnior acompanhou a própria história da indústria gráfica no Brasil e ficamos contentes de saber que até hoje, mais de 31 anos, estamos realmente com esse objetivo de sempre ajudar os aquaristas brasileiros. Tá legal? Eu desejo aí uma boa semana a todos, que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, e que na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta, contando essa coisa super legal, que é a história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, e está sendo um prazer muito grande. Valeu, tchau, tchau, bye, bye, e até a semana que vem. Bye!